Boa noite a todos. Confirma o som para mim se está ok. Muito obrigado. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine, nos proteja. Que a nossa fé, sempre alicerçada no conhecimento da doutrina espírita, sempre alicerçada no conhecimento do Evangelho de Jesus à luz do Consolador, nos fortaleça hoje, sempre e cada vez mais. Primeiro de tudo, gente, muito obrigado por poder estar aqui. Muito obrigado pela oportunidade de poder retornar a essa sala, de poder revê-los, de poder compartilhar esse pouquinho que nós sabemos sobre a doutrina espírita, de poder tentar substituir o Beto, que teve um compromisso, que tinha uma palestra na noite de hoje e pediu que nós tentássemos substituí-lo. Certamente não vamos conseguir substituí-lo à altura, porque o Beto tem muitos anos estudando as obras de Emmanuel, mas nós vamos tentar, dentro das nossas possibilidades, ver o que está ao nosso alcance para compartilhar com os companheiros. Shanri nos pediu que fizesse a prece inicial, então eu pediria a todos que nos concentrássemos um pouquinho, para a gente fazer a nossa prece inicial, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, por mais essa oportunidade bendita que nós estamos tendo, de conversa fraterna, amiga, à luz da doutrina espírita, à luz do Evangelho do Cristo, por essa oportunidade bendita de conversa, de troca de experiências, por essa oportunidade bendita de compartilhamento de informações, de discussão fraterna, enfim, de crescimento para todos nós, encarnados e desencarnados, que buscamos na sala Falando em Espiritismo na Rede Amigo o crescimento, as informações, enfim, a paz, a luz necessária para servir de base, para servir de alicerce à nossa reforma íntima, preparando o nosso desenvolvimento, o nosso crescimento espiritual. Nós agradecemos ao Mestre Jesus, nós agradecemos aos orientadores desencarnados dessa sala, que certamente estão conosco, que certamente prepararam esse ambiente. Agradecemos a cada um dos que se fazem presentes, pela oportunidade bendita, e que seja uma noite proveitosa para todos nós, que seja uma noite agradável de troca de informações, e que nós saiamos todos daqui fortalecidos na fé, um pouco mais esclarecidos do que quando chegamos, que essa conversa, que essa discussão seja sempre amiga, fraterna, e que sirva para o nosso crescimento. Que Jesus envolva todos nós, e damos por iniciado nesse momento o nosso trabalho da noite de hoje. Envolve-nos, Mestre Jesus, hoje, sempre e cada vez mais. Que assim seja. Iniciando então a conversa da noite de hoje, Beto nos deixou umas instruções pelo Skype, dizendo-nos que no estudo anterior ele vinha seguindo as questões de O Livro dos Espíritos e que tinha parado na questão 508, sugerindo que nós começássemos hoje pela questão 509 de O Livro dos Espíritos, que nós vamos ler agora. Na questão 509 de O Livro dos Espíritos, o codificador da doutrina espírita, Kardec, questiona a espiritualidade amiga da seguinte forma: os homens, no estado selvagem,
ou de inferioridade moral, têm igualmente os seus espíritos protetores? E nesse caso, caso eles tenham, em caso afirmativo, esses espíritos são de uma ordem tão elevada como os dos homens adiantados? Kardec está perguntando à espiritualidade amiga se os espíritos na sua infância espiritual, os selvagens, também têm um espírito protetor. Mas ele não está se limitando a isso, ele está perguntando se os homens que não são mais selvagens, que ele está se referindo a eles como de inferioridade moral, que já não são mais selvagens, que já sabem viver em sociedade, que já são civilizados, mas moralmente ainda ficam devendo. Se esses filhos de Deus também têm um espírito protetor. E em caso afirmativo, se eles têm um protetor, se esses protetores são de uma ordem tão elevada como os protetores dos homens mais adiantados? Essa foi a pergunta que o codificador fez. E o Espírito de Verdade responde para Kardec da seguinte forma, e nós vamos ler com bastante calma, comentando, e eu vou pedir aos amigos que deixem os comentários na área de texto e as perguntas, e se passar alguma coisa eu peço que os coordenadores da sala me chamem em PVT, porque de repente passa e a gente não percebe. O Espírito de Verdade responde da seguinte forma: cada homem tem um espírito que vela por ele, mas as missões são relativas ao seu objetivo ou ao seu objeto. Então, todo filho de Deus, encarnado ou desencarnado na Terra, tem o seu protetor. Todos nós que estamos no planeta Terra temos alguém que vela por nós, do mais adiantado ao mais atrasado. Todos nós que estamos na Terra temos alguém velando por nós. Todos nós temos alguém responsável pela nossa encarnação. Embora nós saibamos que esse espírito responsável pela nossa encarnação, esse espírito protetor, ele não vai fazer o nosso trabalho. Nós já sabemos disso, temos certeza que o Beto discutiu isso nos estudos anteriores, mas todos nós, do mais adiantado ao mais atrasado, temos um orientador. Mas olha que interessante o final da frase, ó. Mas as missões são relativas ao seu objeto ou ao seu objetivo. Então nós não podemos pensar que um espírito selvagem ou alguém muito atrasado moralmente tem um orientador muito adiantado. Porque um orientador muito adiantado, orientando um espírito muito atrasado, nada teria a aprender com as situações pelas quais esse seu protegido, vamos dizer assim, passa. Nós temos que pensar o seguinte: quando um orientador assume a missão de orientar um espírito encarnado, os dois estão em tarefa de evolução. E alguém muito acima do ser encarnado nada teria a aprender com as situações pelas quais o encarnado passa. Então, particularmente, eu costumo contextualizar e usar uma comparação, uma metáfora, dizendo que, em geral, o espírito que tutela, o espírito que orienta a nossa encarnação é alguém sempre 1 ou 2 degrauzinhos acima da gente. É alguém 1 ou 2 passos à nossa frente. Porque senão ele não teria nada a aprender com as nossas situações. E se eles não tiverem nada para aprender com as nossas situações de vida, com as situações pelas quais nós passamos, a nossa encarnação seria inútil para eles. Seria tempo perdido para eles. E eles não nos ajudariam, eles estariam nos guiando. E nós, encarnados, perderíamos o nosso livre-arbítrio. É isso que eu estou entendendo do que a espiritualidade está nos dizendo. E o Espírito de Verdade continua. Agora ele vai
dar até um exemplo, ó, colocar isso num exemplo do dia a dia. Não dareis a uma criança que aprende a ler um professor de filosofia. Olha que interessante, ó. Nós não damos a uma criança que está sendo alfabetizada um professor de filosofia. Então nós que estamos aí galgando os primeiros degraus evolutivos, nós que estamos ainda pensando e criando uma pauta de valores morais, que muitas vezes nem sabemos o que fazer em termos de moral, em termos do que é certo e o que é errado, o que está de acordo e o que não está de acordo com as leis de Deus, não podemos almejar um orientador tão elevado assim, porque senão ele nada teria a aprender com as situações pelas quais nós passamos, e a nossa encarnação seria uma enorme perda de tempo para eles. Nós temos que pensar sempre que quando um espírito endossa a nossa encarnação, é muito necessário que nessa gama de experiência os dois aprendam, o encarnado e o desencarnado que nos orienta. Como está sendo dito pelo Simplício aqui, na natureza nada se faz sem saltos, tudo ao seu tempo e conforme as necessidades. Simplício, é isso que eu estou tentando passar. Muito boa a sua colocação, tá? O progresso não dá saltos, é bem isso mesmo. Arnaldo está dizendo, podemos entender que é essa uma estrada de ida e volta? Arnaldo, me explica o que você tentou passar que eu não entendi, meu querido, por favor. Ida e volta em que sentido? Sim, mentor e protegido aprendendo, exatamente, os dois aprendendo. Se o protegido estiver aprendendo e o mentor nada a aprender com as situações do protegido, para o mentor ou para o orientador seria uma encarnação perdida. Ele estaria guiando e o protegido aprendendo. Então ele não teria lição nenhuma a aprender, seria uma encarnação perdida para ele. Seria tempo perdido para ele. Nós temos que pensar nos dois evoluindo juntos, tá? E o Espírito de Verdade citou aqui como uma analogia, ó. Nunca se dá a uma criança em fase de alfabetização um professor de filosofia. As lições são sempre dadas de acordo com a capacidade de absorção do educando. Isso nós chamamos de didática. E o Espírito de Verdade continua. O progresso do espírito familiar, que é o orientador, segue o do espírito protegido. Então quer dizer, quando nós estamos aprendendo aqui, aquele irmão que endossa a nossa encarnação, o nosso orientador, ele está aprendendo com a gente. Ele está caminhando junto. Ele está passando pelas situações junto com a gente. Portanto, ele também está tirando lições. Arnaldo está dizendo, André, é questão até mesmo de sintonia, correto? Arnaldo, sempre uma questão de sintonia. Sempre. Sintonia é uma das leis básicas para que a gente possa entender essa relação entre a gente e a espiritualidade, tá? É a lei básica para a gente entender essa relação. Mas é bem o que está sendo dito mesmo. É uma relação em mão dupla, né? Nós aprendemos com o nosso orientador e ele também aprende com essas situações pelas quais nós passamos. Mas olha o trecho que nós lemos agora. Ó. O progresso do espírito familiar, que é o orientador espiritual, segue o do espírito protegido. Então quer dizer, nós não podemos nunca pensar que o nosso espírito familiar, que o nosso espírito protetor, que o nosso orientador, mentor, seja qual for o termo que nós quisermos usar, ele está nos orientando e ele não tem nada para aprender. Nós não podemos pensar que o nosso mentor ou orientador está muitos quilômetros à nossa frente, gente. Que aí seria uma perda de tempo para ele ficar nos guiando sem nada para aprender com as nossas situações.
E o Espírito de verdade continua: tendo um Espírito superior que vela por nós, podeis também vos tornardes o protetor de um Espírito que vos seja inferior. Olha que interessante. Então hoje nós não temos condições de guiar a nós mesmos. Nós precisamos de orientação, porque nós ainda não temos condições evolutivas de caminhar sozinho. Nós precisamos de alguém mais velho, mais experiente, mais evangelizado, que nos dê a mão. Mas um dia nós vamos fazer isso também. Então, se hoje nós precisamos de na analogia bíblica, né, de um pastor, e Jesus disse no Evangelho: eu sou o bom pastor. Se hoje nós precisamos de um pastor, porque nós somos ovelhas, que 3x4 perdemos o rumo e nos desgarramos do rebanho, um dia nós também vamos ser pastores e vamos ter que buscar os nossos irmãos que se desgarram do rebanho. Por isso, fugindo um pouquinho do assunto, meus amigos, por isso que a questão 625 de O Livro dos Espíritos é claríssima. Qual o espírito mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem, que deve servir de guia e modelo à humanidade? E o Espírito de verdade responde: vede Jesus. Mas aí a maioria de nós deixa passar uma informação importante. Por que Kardec pergunta assim, que deve servir de guia e modelo? Porque tudo que Jesus está fazendo por nós hoje, um dia nós vamos ter que fazer pelos nossos irmãos. Se Ele tem paciência conosco hoje, um dia nós vamos ter que desenvolver a nossa paciência e ter paciência com as pessoas. Se hoje nós somos tutelados, se hoje nós somos orientados, um dia nós vamos ser orientadores. Ou nessa analogia que o Simplício está usando aqui, nessa função ele está exercendo mais um de seus aprendizados evolutivos, assim como um professor pode aproveitar para também aprender quando ensina. Hoje nós somos alunos, daqui a alguns séculos ou alguns milênios nós vamos ser professores, embora nós não vamos estar no nível evolutivo do diretor da escola, que é Jesus, mas nós também vamos ser professores. Nós também vamos ser, vou repetir a analogia, pastores, que vamos ter que buscar as ovelhas desgarradas. O que nós não entendemos ainda é que tudo que nós estamos aprendendo, nós vamos ter que oferecer. Parábola dos talentos. Tudo que nós estamos conquistando na nossa jornada evolutiva, nós vamos ter que oferecer para os nossos irmãos. Esse é o resumo da parábola dos talentos. Como Acil Camargo disse, cada um a seu tempo. Nós ainda não estamos em condições de oferecer muito, mas o pouquinho que nós temos, nós já podemos oferecer. Vou voltar para a resposta de O Livro dos Espíritos. Eu já tinha lido essa parte, mas vou ler de novo, tá? Tendo um espírito superior que vela por vós, podeis também vos tornardes um protetor de um espírito que vos seja inferior. Um dia nós também vamos poder velar pelos irmãos que são menores do que a gente. E o progresso que o ajudardes a fazer contribuirá para o vosso adiantamento. Então, do mesmo jeito que o que nós estamos progredindo hoje não deixa de ser mérito também do nosso protetor, do nosso orientador, do nosso mentor, aquilo que a gente conseguir induzir de progresso aos nossos irmãos menores, também vai ter um resquício de mérito nosso. Também vai ser oferecido, sei lá, um pouquinho de bônus horas para nós. Porque o mecanismo é o mesmo. Aquilo que a gente oferecer para os outros, a gente recebe em troca. A cada um será dado segundo as suas obras, disse Jesus, nas notas do evangelista Mateus, no capítulo 16, versículo 27. O amor que a gente oferecer aos nossos irmãos, a gente vai colher em troca. Olha que interessante. Essa pergunta é bastante profunda, filosoficamente falando. E a gente precisa começar a pensar nisso, gente.
Se hoje nós somos orientados, se hoje nós ainda não temos condições de caminhar sozinhos, um dia nós vamos ter que orientar. Um dia nós vamos ter, segundo a interpretação da parábola das 10 virgens, um dia nós vamos ter luz própria e nós vamos ter que oferecer luz àqueles que não têm, do mesmo jeito que os nossos mentores estão oferecendo por nós hoje. E a espiritualidade continua aqui no Livro dos Espíritos. Deus não pede ao espírito mais do que aquilo que a sua natureza e o grau a que tem atingido possam comportar. É o final da resposta. Deus não pede ao espírito mais do que aquilo que a sua natureza e o seu grau a que tem atingido possam comportar. Porque se Deus pedir a cada um de nós mais do que a gente pode oferecer, meus amigos, é tombo na certa. Deus não pediria a nenhum de nós mais do que a gente pode oferecer, senão é tombo garantido. Então Deus só vai pedir a cada um de nós aquilo que nós podemos oferecer. Vou jogar essa colocação feita pelo Espírito de Verdade na resposta da pergunta 509 de O Livro dos Espíritos para uma parábola de Jesus. Quando o Espírito de Verdade diz assim, ó, Deus não pede ao Espírito mais do que aquilo que a sua natureza e o grau a que tem atingido possam comportar, a gente consegue entender por que na parábola dos talentos, um servo recebeu 5 talentos, o outro recebeu 2, o outro recebeu 1. A cada um segundo a sua capacidade. Aquele servo que recebeu 5 talentos é porque ele tinha mais capacidade segundo o critério do Senhor que distribuiu os talentos. Aquele que recebeu 2 talentos tinha um pouco menos de capacidade. E aquele que recebeu 1 talento é o que tinha menos capacidade, tanto que não conseguiu trabalhar com os talentos. Olha que interessante como que a gente consegue pegar essa resposta e jogar para a parábola de Jesus. Parábola dos talentos, que está dentro do sermão profético. Passando então para a questão 510. Deixa eu fazer uma pergunta, meus amigos. Tudo ok até aqui? O som tá bom? Estou me fazendo compreender? Podemos continuar? Alguma pergunta? Ok. Passando então para a questão 510 de O Livro dos Espíritos. Quando o pai que vela pelo filho se reencarna, continua ainda a velar por ele? Olha que interessante a pergunta. Quando o pai, desencarnado, vela pelo filho que está encarnado, e o pai precisa encarnar, ele continua velando pelo filho? E o Espírito de Verdade responde: isso é mais difícil. Mas ele pede, num momento de desprendimento, que nós conhecemos por desdobramento, que um espírito simpático o assista nessa missão. E a Shanri acabou de colar a resposta para a gente. Então, como ele está encarnado, né, na pergunta, Kardec criou uma situação. Já que ele encarnou, será que ele consegue continuar velando pelo filho? E o Espírito de Verdade responde: isso é mais difícil. Porque agora ele tem uma tarefa, ele tem uma missão, porque ele vai encarnar. Mas ele pede, num momento de despreendimento, que nós conhecemos como desdobramento ou emancipação da alma, que um espírito simpático o assista nessa missão. Então, já que ele não pode velar pelo filho, ele pede que alguém o faça. E o Espírito de Verdade continua:
Aliás, os espíritos não aceitam senão as missões que podem cumprir até o fim. Olha que interessante. Então, já que os espíritos não aceitam missões que não podem cumprir, já que os espíritos não aceitam senão as missões que eles podem cumprir até o fim, então nós podemos pensar que cada uma das missões ou cada uma das tarefas faz parte de um planejamento. Nós não podemos pensar que as missões ou as tarefas são entregues assim, sem que haja um planejamento ou sem que haja alguém pensando para distribuir essas tarefas. E quando uma tarefa é interrompida porque o orientador precisa encarnar, certamente esse orientador é substituído. Arnaldo Ramos está perguntando, com um período definido? Arnaldo, eu te respondo sem medo de errar, com toda a certeza do mundo. E nós acabamos de dizer, quando é necessário que um orientador encarne, certamente ele é substituído. Porque ninguém ficaria à mercê da sorte sem um orientador, sem um mentor, ou qualquer que seja o termo que a gente queira usar. O Nassim Júnior está perguntando, sozinho jamais, André? Nassim, com toda a certeza do mundo, sozinhos jamais. Porque nós somos ainda muito crianças espiritualmente. E nós não temos condições de andar sozinho. Se Jesus nos deixasse caminhar sozinhos, nós nos perderíamos. Eu falo isso sem medo de errar. Jamais sozinhos. Jesus é um irmão mais velho e tudo faz parte, tudo está dentro de um planejamento perfeito. E se o nosso orientador, por algum motivo, precisar encarnar, fique tranquilo. Alguém vai substituí-lo e vai dar conta do recado, porque cada um de nós está ligado a uma casa espírita, está ligado a um grupo de espíritos que tem tudo planejado, tudo certinho. Então, quando se decidir a encarnação de alguém que nos orienta, outro irmãozinho já vai ser colocado no lugar e já vai começar a se adaptar às nossas situações. Podemos ficar tranquilos. Podemos ficar tranquilos. Tudo está sob controle e tudo está sob o mais absoluto planejamento de Jesus. Nassim pergunta mais uma vez, poderemos repetir o orientador consecutivamente? Nassim, pelo que eu tenho encontrado na bibliografia, Chico e Emmanuel vêm intercalando um encarnado, um desencarnado, um encarnado, um desencarnado, faz muito tempo. Pelo que eu tenho encontrado, isso vem acontecendo há bastante tempo. Aliás, o grupo deles, né, Chico, Emmanuel, Arnaldo Rocha, eles vêm reencarnando juntos há milênios. Então podemos sim, se tivermos mérito e se houver uma necessidade dentro desse planejamento que nós estamos falando a respeito, se houver necessidade, podemos repetir o orientador sim, sem dúvida alguma. Então, o Espírito de Verdade vem nos dizendo que quando esse pai ou o nosso orientador precisa encarnar, como ele tem uma tarefa como encarnado, fica difícil dele nos orientar, mas ele pede para alguém que o faça. Aliás, os espíritos não aceitam senão as missões que podem cumprir até o fim. E o Espírito de Verdade continua: o espírito encarnado, sobretudo nos mundos onde a existência é material, a Terra, por exemplo, é demasiado sujeito ao corpo para poder devotar-se inteiramente ao outro, ou seja, assisti-lo pessoalmente. O que ele está dizendo aqui? Nos mundos mais evoluídos, onde o corpo é menos pesado, menos denso, os espíritos conseguem estar encarnados e cumprir uma outra missão ao mesmo tempo. Mas na Terra, como o nosso corpo ainda é muito pesado, não é possível
Não é possível para nós estar encarnado e velar por alguém. Então, quando um orientador precisa encarnar, ele é obrigado a passar essa missão para outra pessoa. É isso que a espiritualidade está nos dizendo aqui nessa resposta. E eles continuam. Eis porque os não suficientemente elevados estão sob a assistência de espíritos que lhes são superiores, de tal maneira que, se um faltar, por um motivo qualquer, será substituído por outro. Aqui ficou claro. Se um faltar, será substituído por outro. Então nós podemos dormir tranquilos. Se o nosso orientador precisar encarnar, precisar assumir uma outra tarefa para a qual ele está habilitado, ele vai ser substituído por alguém à altura. E nós não precisamos nos preocupar. Jesus não nos deixaria órfãos. Agora, é óbvio que nós estamos falando de nós, ou referente a nós, que somos espíritos ainda pequenos, espiritualmente falando, que não temos condições de caminhar sozinhos. No caso, quando se fala em tarefa dos guias espirituais, quando nós pensamos na missão de Emmanuel, próximo a Chico Xavier, gente, a missão de Emmanuel era muito maior do que a gente consegue imaginar, tá? Emmanuel chefiou toda uma equipe de espíritos que tinha por objetivo, essa equipe, um trabalho de pesquisa e de compilação de informações para o reerguimento do cristianismo primitivo, mas nós vamos falar isso mais para frente. Arnaldo está perguntando: por isso não devemos ter a curiosidade de sabermos o nome do nosso protetor? Olha, Arnaldo, muita gente diz saber quem é o seu protetor ou o seu mentor. Particularmente, eu não sei quem é o meu. Eu já tenho quase 6 anos de oratória espírita ou de exposição espírita. Trabalho no grupo mediúnico aqui na nossa casa espírita aqui em Severino, embora seja um grupo muito simples, muito pequeno. Temos o nosso estudo de evangelho. Enfim, presto os meus trabalhos aí na seara espírita, embora de forma muito simples e resumidos esses trabalhos a minhas limitações, e até hoje eu não sei quem é o meu orientador. E garanto para você, não preciso saber. Porque eu sei que na hora que eu preciso, eles estão comigo. Não, se tem uma coisa que não me interessa é nome. Agora, tem gente que precisa saber. Eu acho que é uma questão de desprendimento. Como nos disse Jesus: bem-aventurado aquele que crê sem ter visto. Particularmente, eu vou falar por mim. Eu não preciso saber quem é. Mas tem gente que precisa. Olha lá, como o Arnaldo está dizendo, tem pessoas que precisam. Nós temos que respeitar a necessidade das pessoas. Eu estou falando por mim. Eu não preciso, tá? Não sei quem é. Se algum dia ele se identificar, vai ser muito bem-vindo. Se não vier, eu confio nele da mesma forma. Deixa eu ver o que o meu amigo Said está dizendo aqui. André, o interessante é saber nomes ou a sua vibração quando precisamos. Na espiritualidade, existem nome para todos os espíritos? Sabe, eu estava lendo sobre isso agora há pouco. Muitas vezes os espíritos assumem nomes que nós gostamos, mas que na verdade nem é o nome deles. Muitas vezes nós somos devotos. Quando católicos, nós éramos devotos de um santo, e eles vêm e se apresentam para a gente com aquele nome, para fortalecer a nossa fé. Mas ele não tem aquele nome. Tudo isso para fortalecer a nossa fé. É como eu estava conversando com o Arnaldo agora. É dentro da nossa necessidade.
Se a gente é devoto de um santo, ele vem e se apresenta com aquele nome, e aí a gente se fortalece. É só isso. Não há nomes. Nome é o que menos interessa. Como a Sil Camargo está dizendo, para ajudar, para fortalecer a nossa fé. Como nós sabemos e como deve estar sendo, certamente está sendo discutido na sala da terça-feira à tarde, quando se fala de mediunidade, a linguagem do espírito é do pensamento. Não tem palavras articuladas, e não tendo palavras articuladas, não precisa de nomes, não precisa desses detalhes que nós encarnados precisamos. Então não tem nome, e muitas vezes eles usam um nome que nos é agradável para fortalecer a nossa fé, tá? A nossa fé, aquilo que nos agrada, apenas para nos fortalecer, só isso. O Will está dizendo, se não há nomes, como identificar a individualidade? São mecanismos que nós não conseguimos entender ainda, Will. No plano espiritual, nem a linguagem é articulada, eles transmitem pensamento. Nós encarnados é que precisamos articular palavras. As individualidades existem, mas eles conseguem identificar sem nome. Isso para nós encarnados inferiores é abstração, nós não conseguimos entender esse mecanismo ainda. É bastante difícil entender isso ainda, tá? Sugiro que nós nos apeguemos àquilo que nós conseguimos entender e àquilo que faz realmente diferença no nosso dia a dia. Vamos nos apegar àquilo que vai mudar a nossa conduta. Vamos nos apegar àquilo que vai fazer de nós pessoas melhores. Vamos nos apegar ao Evangelho, vamos nos apegar à nossa moral, vamos nos apegar à nossa reforma íntima. É como se alguém perguntar para mim assim, André, como é que funciona lá nas Assembleias de Cristo, ou dos Cristos do Sistema Solar? Eu vou ter que responder para você o seguinte, não faço a menor ideia. Mas eu vou ter que dizer ao mesmo tempo, que diferença isso faz para nós se nós estamos há bilhões de anos dos Cristos? Se eu não entendo nem o meu mundo mental ainda, nem o meu vigiar e orar ainda não funciona. Vamos nos apegar àquilo que está ao nosso alcance mentalmente falando. Vamos cuidar da nossa moral, vamos cuidar do nosso mundo mental. Como o Arnaldo está dizendo, é como dar importância à causa e não a... Arnaldo, não entendi o que você quis dizer. Ah, tá. É como dar importância a... Arnaldo, digita de novo, por favor, querido. A Aninha está dizendo, nos momentos difíceis, nosso protetor está ali para colaborar conosco sempre. Aninha, se a gente já tivesse automatizado isso, se a gente já tivesse muito firme isso no nosso mundo mental, a gente já estaria muito à frente na nossa evolução. Porque aí, a gente, na hora do problema, ao invés da gente deixar a vibração cair por consequência direta, encontrar a sintonia dos irmãos mais atrasados, a gente procuraria a sintonia desse nosso irmãozinho. A gente já deveria ter automatizado isso, né? Na hora do problema, o nosso mentor espiritual está sempre ao nosso lado. Deixa eu ler o que o Arnaldo tinha dito aqui que eu não tinha visto, perdão. Como dar importância à causa e não à casa. Ah, agora eu entendi. Então vamos lá, voltando aqui. Vou fazer então a questão 511 e depois vou entrar em duas ilustrações, tá? Questão 511 de O Livro dos Espíritos, para a gente encerrar a parte de O Livro dos Espíritos, depois entrar em duas ilustrações. Além do espírito protetor, um mau espírito é ligado a cada indivíduo com o fim de impulsioná-lo ao mal e de lhe propiciar uma ocasião de lutar entre o bem e o mal? Kardec está perguntando o seguinte: se cada um de nós, além de ter um protetor, tem obrigatoriamente alguém tão inferior quanto a gente, ou mais atrasado que a gente ainda, ligado a gente, obrigatoriamente, como o Arnaldo está dizendo, as figurinhas, né? Aquela analogia do anjinho e do diabinho, e
espiritualidade amiga, o espírito de verdade diz: ligação não é bem o termo. Como nós já dissemos lá atrás, na verdade é afinidade. Na verdade não existe uma ligação definitiva. O que existe é uma questão de afinidade. Quando nós agimos no bem, nós afastamos esses irmãozinhos. Algumas vezes nós conseguimos levá-los ao arrependimento e atraímos os bons espíritos. Mas quando nós agimos no mal, quando nós nos afastamos da lei de Deus, nós atraímos esses irmãozinhos. Mas eles vão responder para a gente. Ligação não é bem o termo. É bem verdade que os maus espíritos procuram desviar o homem do bom caminho quando encontram ocasião. Então quer dizer, aqui já cabe um comentário. Se nós não dessemos ocasião, se nós não dessemos abertura vibratória, ninguém nos tentaria. Então, se nós estivermos sendo tentados, nós estamos dando abertura. Significa dizer que é o nosso mundo mental que está permitindo aproximações. Nós estamos permitindo que esses irmãozinhos se aproximem de nós. Nós não estamos fazendo valer, nós não estamos conseguindo ainda fazer valer o vigiar e orar de Jesus. Mas vamos continuar a leitura. É bem verdade que os maus espíritos procuram desviar o homem do bom caminho quando encontram ocasião. Mas quando um deles se liga a um indivíduo, o faz por si mesmo, porque espera ser escutado. Então, nós não podemos pensar que esses espíritos, que esses irmãozinhos nossos se aproximam da gente da mesma forma que o nosso mentor espiritual ou que o nosso anjo da guarda. O nosso mentor espiritual está ao nosso lado por um planejamento reencarnatório. Mas um espírito mais atrasado que se aproxima da gente jamais vai ser essa aproximação por um planejamento. Jamais por planejamento. Sempre por afinidade. Ou como o Will está dizendo, por provações? Pode ser. Aliás, provavelmente. Sempre por provação, sempre por afinidade. Nunca por planejamento. Nunca por planejamento. Jamais. E o Espírito de Verdade continua. Então, haverá luta entre o bem e o mal, e vencerá aquele cujo domínio o homem se entregar. Ou seja, nós temos ao nosso lado, como tinha sido dito ali atrás, naquela analogia, nós temos ao nosso lado o tempo todo nosso espírito protetor sugerindo coisas boas, e nós temos o tempo todo também uma espiritualidade mais atrasada, também nos tentando ao mal. A gente ouve quem a gente quer. Nós damos ouvidos a quem nós queremos. E é esse exercício de separar, é esse exercício de discernir entre o bem e o mal e escolher cada vez mais o bem é que vai fazer com que a gente cresça. O Will está perguntando, mas a exemplo de Jesus ao ser tentado no deserto, não foi afinidade? Will, essa é a maior falha de interpretação da história bíblica. Jesus não foi tentado. Ninguém se aproxima de um Cristo para tentá-lo. Isso é falha de interpretação. Ninguém tenta um espírito do nível de Jesus. O problema é que foi escrito de uma forma e nós estamos lendo ao pé da letra. Ninguém tentou Jesus. Até porque, por afinidade, você tentar um Cristo, se você se aproximar de um Cristo por afinidade, você só vai ter coisas boas, meu filho. Essa é a maior falha de interpretação da história da Bíblia. Ninguém tenta um Cristo. Isso está narrado de uma forma, que é lógico, nós não podemos pensar que isso está narrado da nossa forma. Isso foi escrito há 2000 anos por um povo que não era brasileiro,
A forma de narrar não era ocidental e são 2000 anos de diferença. Então é lógico que eles não iam narrar da mesma forma que nós narraríamos se tivéssemos visto o fato. Só que nós estamos lendo ao pé da letra. Então nós temos que entender como é que o judaísmo narrava esse tipo de coisa. Mas Jesus não foi tentado. Ninguém tenta um Cristo. Isso é bobagem. E por afinidade, quem se aproxima de um Cristo só tem sensações crísticas. Coisa que nós não temos condições nem de imaginar. Então, para a gente poder ilustrar essa tarefa dos guias espirituais, olha que interessante a situação que nos é narrada pelo instrutor Emmanuel, já que todas as informações estão girando em torno de amor e sabedoria de Emmanuel. Olha que interessante a história que nos é narrada no livro Paulo e Estevão. Todos nós sabemos, eu não tenho dúvida nenhuma disso, que Paulo era doutor da lei. Doutor da lei daquela época, gente, era como se fosse um advogado hoje. Era um estudioso das leis de Moisés. Paulo era um espírito de uma personalidade muito forte. Era como se fosse um fanático de hoje. E Paulo, quando sente a lei de Moisés, entre aspas, ameaçada pelo cristianismo, e quando eu coloco entre aspas eu preciso me explicar, né? Porque Jesus tinha dito que não veio destruir a lei, então o cristianismo não ameaçava em nada a lei de Moisés, então não havia ameaça, lógico. Mas quando Paulo erroneamente sente a lei de Moisés ameaçada, ele começa a tomar providências para defender a lei de Moisés. E nós sabemos que para defender a lei de Moisés, ele manda apedrejar Estevão. Pós-desencarnação de Estevão e pós-conversão de Paulo de Tarso, que segundo Emmanuel, no livro Paulo e Estevão, aconteceu no ano 36. A conversão de Paulo, segundo Emmanuel no Paulo e Estevão, aconteceu no ano 36 da era cristã. Quem é que se tornou o mentor de Paulo? O próprio Estevão. Olha que interessante. O próprio assassinado se torna o orientador do seu assassino. Então, esse é um dos critérios para que nós nos tornemos um dia um orientador, gente. Sem perdão no coração, ninguém vai crescer e ninguém vai conseguir ser orientador um dia. Mas olha que interessante. Na mesma encarnação em que ele fora assassino, Paulo se tornou aluno de Estevão. Paulo se tornou orientado e Estevão orientador. Na mesma encarnação. Isso tudo narrado no livro Paulo e Estevão. Por quê? Porque Estevão, sem conhecer o Evangelho, porque Estevão vai conhecer o Evangelho mais à frente, até, segundo Emmanuel nesse mesmo livro, Estevão se converte no ano 35. Então até o ano 35, Estevão não conhecia o Evangelho, mas ele já era um espírito bastante evoluído. Cultuava o livro do profeta Isaías e já tinha amor ao próximo, como o Arnaldo está dizendo. Olha que interessante. Olha que interessante. Tamanho o amor ao próximo, que ele aceita a missão de dirigir, espiritualmente falando, o espírito que fora o seu assassino. Tarefa dos guias espirituais: dirigir muitas vezes aquele espírito que nos ofendeu. E Estevão, dirigindo Paulo, é um exemplo disso. Vou voltar lá atrás para ver a pergunta do anjo de luz. André, desculpe a minha ignorância, mas Jesus foi médium, como uns dizem, ou não? Porque na minha concepção, médium é um intermediário entre o espírito e o plano material. Anjo, qual é o problema da sua interpretação? Ele continua dizendo assim: não concordo ou não consigo entender o que querem dizer. Pode me ajudar? Problema, anjo de luz, é que você está interpretando o médium
só como o intermediário entre o plano físico e o plano espiritual. Mas Jesus foi o médium entre o ambiente de Deus e o ambiente imperfeito dos homens. Olha como que muda a concepção. Você conseguiu entender o que eu quis passar? Eu sugiro, Anjo, que você saia um pouquinho desse conceito de médium intermediando o plano físico e o plano espiritual. Jesus está intermediando o plano divino, Deus, e o plano imperfeito dos homens. Por isso que ele fala assim, ó, eu sou a porta, quem entrar por mim encontrará pastagem. Então pensa numa porta permitindo que os homens entrem e saiam, conforme eles forem evoluindo, de um ambiente divino para um ambiente imperfeito. Deu para entender agora, anjo de luz? É médium nesse sentido, tá? Médium no sentido de intermediar o Pai. Por isso que Kardec fala, Jesus era o médium de Deus, era o representante de Deus entre os homens. É nesse sentido, tá? É o representante de Deus entre nós. E se você fizer um estudo um pouco mais profundo, dá uma olhada no portal Ser, www.portalser.org, no podcast número 19 deles, que vai fazer um resumo da carta de Paulo aos Hebreus. A irmã Aila, que é uma freira teóloga com doutorado na carta de Paulo aos Hebreus, ela vai dizer que o resumo da carta de Paulo aos Hebreus é tentar dizer que o sumo sacerdócio humano é uma cópia imperfeita do sumo sacerdócio divino. E Jesus é o sumo sacerdote de Deus. Porque sumo sacerdote quer dizer o quê? É alguém que tem acesso ao plano dos homens, mas tem acesso a Deus. Então o sumo sacerdócio divino é o de Jesus. O nosso é um sumo sacerdócio imperfeito. Gente, tudo bem até aqui para eu poder entrar na segunda e última ilustração aqui, para a gente caminhar para o final? Posso continuar? Alguma pergunta? Tudo certo? Tudo claro até aqui? Posso continuar? Então vamos lá. Para a gente encerrar. O Ian vai fazer uma pergunta aqui. Vamos lá, pode digitar. Será que o nosso sumo sacerdote pode ter sido escolhido por Deus? Ian, você está falando de Jesus? É isso? Você está falando do Papa Católico? É isso, Ian? Tá. Olha, por aquilo que vem acontecendo, pelas coisas que ele tem dito, pela humildade que ele tem demonstrado, eu diria que há um planejamento, e eu diria que esse Papa vai fazer uma aproximação entre as religiões. Eu vejo com muito bons olhos o governo, vamos dizer assim, eu não estou achando a palavra correta, eu vejo com muito bons olhos a participação dele, vamos dizer assim, à frente da Igreja Católica. Eu vejo como um planejamento. Não nos esqueçamos também que ele assumiu a Igreja Católica num momento em que nós entramos na quarta divisão, vamos dizer assim, no quarto, na última parte da transição. Em uma transição de 200 anos, gente,
Se nós dividirmos ela em 4 partes de 50 anos, ele está assumindo a Igreja Católica já no último pedacinho de 50 anos. Então eu tenho, do fundo do meu coração, a impressão que isso faz parte de um planejamento. Então eu vejo isso com muito bons olhos, tá? E as coisas que ele fez, as coisas que ele tem dito, me fazem acreditar. Me fazem acreditar que as coisas vão caminhar para uma aproximação de todas as religiões. E daqui a pouco tempo, não sei dizer quantos anos, décadas, mas nós vamos estar falando a mesma língua, vamos estar todo mundo girando em torno do Evangelho. Tomara que eu não esteja sendo otimista demais, mas eu tenho certeza que o Evangelho vai falar mais alto e... enfim, nós vamos girar em torno desse Evangelho verdadeiro. Deus vai nos abençoar. Então vamos lá, gente. Para a gente encerrar, no livro Plantão de Respostas, subtítulo Pinga Fogo número 2, que é uma coletânea de perguntas, de algumas perguntas feitas a Chico Xavier no Pinga Fogo, no ano 71. Todos nós sabemos que o Chico participou 2 vezes do Pinga Fogo em 71. Tem os DVDs aí para quem quiser assistir. No YouTube tem algumas perguntas soltas para quem quiser assistir. Algumas dessas perguntas foram catalogadas nesse livro que eu estou citando para vocês. Plantão de Respostas, subtítulo Pinga Fogo número 2, editado pela Federação Espírita Brasileira. Eu vou ler para vocês e nós vamos discutir assim bem resumidamente o prefácio de Emmanuel. O prefácio de Emmanuel. Para a gente entender, ainda que de forma resumida, a tarefa de Emmanuel nessa participação de Chico Xavier no Pinga Fogo. Tem algumas informações aqui interessantes. Então Emmanuel diz assim, ó: amigo leitor, em dezembro de 71, amigos convidaram-nos para um encontro em público na capital de São Paulo. E, já que se tratava de iniciativa beneficente, não havia razão para omitirmos. Então, quando Chico foi convidado a participar do Pinga Fogo, Emmanuel não deixou Chico na mão. Alguém pode ter pensado assim, mas você acha que um espírito superior como Emmanuel vai para a televisão? Se o orientado dele vai com uma tarefa de divulgar o Evangelho e divulgar a doutrina espírita, o seu orientador vai junto. Emmanuel participou. Está aqui, bem claro. Emmanuel continua. Lá nós fomos, o médium Xavier e eu, para a realização. O evento teve lugar em vasto salão de simpática televisora, e os autores das perguntas constituíam uma comissão distinta de jurados escolhidos pelos promotores do acontecimento. Então Emmanuel está dizendo, havia uma comissão que faria as perguntas. Ele está se referindo aqui ao segundo programa que foi gravado em dezembro de 71. Emmanuel continua. Achávamos-nos com alguns companheiros junto do médium referido. Presta atenção nisso. O plano espiritual estava acompanhando o Chico. Emmanuel não foi sozinho. Vou ler de novo. Achávamos-nos com alguns companheiros junto ao médium referido, que se mantinha em prece silenciosa, sustentando-se unido conosco, os amigos espirituais. Olha, Emmanuel não foi sozinho. Presta atenção agora. Não monopolizamos o serviço.
Meus amigos, eu queria que vocês prestassem muita atenção no que Emmanuel vai falar agora. Certamente, algumas perguntas o médium poderia respondê-las sem o nosso concurso direto, pois estava habilitado para isso, o que efetivamente aconteceu. Olha como que eles não vão fazer o nosso trabalho. Se nós estivermos em condições de responder, se nós estivermos em condições de fazer o trabalho sozinhos, eles não vão fazer por nós. Emmanuel está dizendo que muitas das perguntas que o Chico respondeu no Pinga Fogo, ele tinha condições de responder sozinho. E a espiritualidade deixou que isso acontecesse, para que ele exercite o livre-arbítrio, para que ele exercite o raciocínio e para que ele exercite ou exercitasse o discernimento dele. Muito importante isso aqui. Emmanuel continua. O programa se desdobrou com tranquilidade. Cada integrante do grupo de investigadores, a que chamamos comissão julgadora, formulava uma indagação vinculada a determinado assunto, a que respondemos, mobilizando o médium sob nosso controle diante do público numeroso e atento. Então, muitas vezes, a espiritualidade precisou intervir na resposta. Assim chegamos ao término da tarefa. Um de nossos amigos promotores do encontro falou sem pretensão. Nossa tarefa concluída poderia constituir um livro. Aquele desejo foi atendido. Nosso trabalho ficou no plantão de respostas, nome com que personalizamos o nosso arquivo e agora retiramo-lo do silêncio para dar-lhe circulação. O irmão Sol está colando aqui, ó. Aqui terminamos, amigo leitor, o nosso arrazoado e te oferecemos o livro com todo o material da entrevista realizada. Desejando que o nosso encontro fraterno seja uma tarefa amiga. Em teus estudos, somos gratos pela atenção que nos dispenses e rogamos a Jesus, o nosso Divino Mestre, que nos inspire e nos abençoe. Emmanuel, Uberaba, 10 de setembro de 94. Olha que interessante. O programa aconteceu em 71. O livro foi editado em 94. Meus amigos, alguma dúvida? Posso ajudar em mais alguma coisa? Posso ser útil ainda, senão a gente encerra por aqui. Parece que tem mais alguma pergunta aqui. Arnaldo, claro que pode. Pode me procurar pelo nome, tá? André Sobreiro. André, qual é mesmo o site? É o Portal Ser, Anjo de Luz? É www.portalser.org. Vou digitar aqui sem o www, porque eu não posso colar link, né? Portalser. Tá na área de texto, ó. Eu só não coloquei o www porque eu não posso colar link na área de texto, tá? www.portalser.org. Gente, eu encerro por aqui a minha participação. Muito obrigado pela oportunidade. Deus abençoe a todos, tá?